Olá, pessoal. Vamos iniciar aí mais um vídeo, falar um pouquinho sobre os princípios de divisibilidade para a disciplina de Teoria dos Números. Bom, com relação a isso, é preciso analisar alguns conceitos, que é o que vamos ver ao longo deste vídeo. Mais definições, critérios, não vai ser um vídeo de muitos exercícios. Tem exercício lá no material, vocês tentem resolver. Qualquer dúvida, podem perguntar, que eu e o tutor está lá pronto na plataforma para ajudá-los, tá certo? Vamos iniciar aqui falando um pouquinho o que é que vem a ser isso. Bom, divisibilidade e números primos, fundamentos da teoria dos números. Esse aí vai ser o tema da aula. Vamos falar um pouco de divisibilidade e um pouco sobre números primos, certo? Vamos explorar o conceito de divisibilidade no conjunto dos números inteiros e as suas propriedades fundamentais na teoria dos números. Aprender a reconhecer quando um inteiro divide outro, usar as propriedades básicas da divisão de inteiros e compreender o que são primos. Prepare-se para essa jornada pelos fundamentos matemáticos que sustentam diversos campos avançados. Tenha em mãos caneta e papel para acompanhar os exemplos. Eu vou sempre estar reforçando que é importante para essa disciplina caneta e papel. Arrume um bloquinho de notas ou um caderno mesmo e vamos riscar, escrever, porque é necessário para a gente poder entender os critérios da disciplina como um todo, não só de divisibilidade, nem só de indução que a gente já viu anteriormente. Vamos avançar. Bom, números inteiros e suas propriedades. O conjunto dos inteiros também já é conhecido por vocês, né? Tem os números negativos, os zero e os positivos, mas são números inteiros, tá certo? O zero e todos os inteiros negativos, pronto. Operações básicas. Os inteiros são munidos de duas operações fundamentais, a adição e a multiplicação, que seguem propriedades como associatividade, comutatividade e distributiva. O que é que isso quer dizer? Essa palavrinha aqui, ó, munidos, são munidos. Eu achava isso muito estranho quando eu estava na academia, então eu achava essa palavrinha muito esquisita. São munidos, oh meu Deus, vamos lá. São munidos de duas operações fundamentais. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que se eu somar dois números inteiros, o resultado ainda vai ser um número inteiro. Se eu multiplicar dois números inteiros, o resultado ainda vai ser um número inteiro. Isso é uma das propriedades básicas e importante para a gente poder trabalhar mais na frente alguns critérios. Vamos poder usar isso como um princípio dos números inteiros, tá certo? Quando eu falo que são unidos é porque se eu somar qualquer dois inteiros, não tem como a soma não ser um inteiro. E se eu multiplicar dois inteiros, não tem como o resultado não ser um outro inteiro. Então, ele é fechado, munido dessas duas operações. Bom, e aí temos também aqui uma coisa interessante que a gente chama de princípio de ordem. Princípio. Bagunçou aqui um pouquinho. Proposital, viu, pessoal? Isso aqui. Pronto. Princípio de ordem. O que isso quer dizer? É que existe uma tricotomia. Uma tricotomia, tá certo? Que danada é isso, professor? Tricotomia, mais uma palavra esquisita. Vou até marcar aqui também ela. O que seria a tricotomia? Pronto. Ficou muito escuro, mas tudo bem. Tricotomia quer dizer o quê?
é que se eu tenho dois inteiros, eu só vou ter três possibilidades para eles. Ou o primeiro, vamos supor aí dois inteiros A e B, ou o primeiro é maior que o segundo, ou o segundo é maior que o primeiro, ou esses dois são iguais. Tricotomia quer dizer o quê? Que só existem três possibilidades para eles. Ou são iguais, ou o primeiro é maior que o segundo, ou o segundo é maior que o primeiro. Vamos avançar aqui. E aí temos aqui o conceito, né, propriamente dito, de divisibilidade, que é se A e B são números inteiros com B diferente de zero. E aí eu falo já por que o B tem que ser diferente de zero. Olha só, então, e existe o inteiro C tal que A é igual a B vezes C. Então, vou frisar isso aqui. Se eu tenho que o A é igual a... Não sei por que acontece isso, mas vamos lá. A é igual a B vezes C. Então, dizemos que B divide A. Tá certo? B, olha como a expressão ela é autoexplicativa. Quer dizer que B é um número que consegue repartir o A em números inteiros. Quando eu digo que o A é igual a B vezes C, então eu digo que B divide A. Tá certo? Por quê? Vamos lá. Aqui na prática. 8, eu sei que 8 se divide por 2. Ou seja, 2 divide 8. Por que 2 divide 8? Porque o número 2 consegue dividir o 8 em duas partes, 4 e 4. E aí a nomenclatura é essa aqui, ó. Dizemos que B divide A e a notação é B barra A. Tá certo? Ó. É isso que acontece. A terminologia. Neste caso, dizemos que B é divisor ou fator de A. Fator por quê? Vocês lembram lá na multiplicação, lá no fundamental, que quando eu tenho que B vezes C é igual a A, eu digo que B e C são o quê? São os fatores da multiplicação. Então, B é um divisor de A e A é um divisor ou um fator, né? É um divisor porque ele é capaz de dividir o número A. Ele é um número que é capaz de dividir o número A. Ou é um fator porque são os fatores. Fatores da multiplicação. Tá certo? Ou também posso dizer que o A é múltiplo de B. Múltiplo de B, já vou adiantar aqui para vocês. Quando eu falo que o A é um número múltiplo de B, quer dizer o quê? Que ele é igual a B, ele vale B algumas vezes. Por exemplo, o 8 é um múltiplo de 2, porque o 8 vale 4 vezes o número 2. Certo? Então, essas ideias, que parece óbvias, é importante reforçar e vamos precisar disso aí para resolver as questões mais na frente. Vocês vão ver comigo. Exemplo. Temos como 28 é igual a 7 vezes 4. Então, dizemos que 7 divide 28 e 4 também divide 28, claro. Portanto, 7 e 4 são os divisores de 28. Os únicos? Não. Não sei. Certo? 28 é múltiplo de 4 e também é múltiplo de 7, porque ele vale algumas vezes 4 e algumas vezes 7. Restrição. O divisor deve ser diferente de zero, pois zero não pode ser divisor de um número inteiro. Aqui está claro, né? Porque não existe divisão por zero. Eu não posso ter aqui, ó, 4 dividido por zero. Isso aqui não existe. Tá certo? Uma fração. Deixa eu apagar aqui. Esqueci que eu estou agora em outro programa. Não, e aí as regrinhas são um pouquinho diferentes. 4 dividido por zero, isso aqui não existe. Tá certo? E aí vocês já viram isso, se eu não me engano, lá em lógica. E eu já devo ter comentado também em algum vídeo com vocês. Então, eu não posso considerar o zero. O zero é um número muito polêmico. Inclusive, durante muitos anos, ele foi considerado um número demoníaco, o número do cão, porque dava errado.
tudo com zero dava errado. Você fazia tudo com os números positivos, negativos, quando chegava no zero, dava errado. Aí tem que fazer o quê? Uma exceção. Quer dizer, não, esse número não presta. Então, ao longo da história, teve muito tempo que, por muito tempo, não se considerava. Inclusive, alguns livros de teoria dos números não consideram o zero como um número natural. Tá certo? Então, se alguma questão acontecer isso, já falei isso no vídeo anterior, já estou reforçando com vocês, tá certo? Eu vou dar uma ênfase nisso aí, caso seja necessário. Bom, temos aqui algumas propriedades básicas da divisão. Se A é diferente de zero, então A divide zero. Bom, o contrário, tudo bem. Sabemos que o zero é um valor que é possível dividir por qualquer número, tá certo? Desde que o A não seja zero. Mas nenhum número divide por zero, mas zero divide por todo mundo. É igual a doador de sangue. Tem um tipo de sangue que é doador universal e tem um que só recebe de um, tá certo? Fazendo a relação, sempre que eu vou falar de probabilidade, tipo sanguíneo, e a gente discute, eu faço essa relação em sala de aula. É bem interessante. Bom, então isso aqui dá certo. Então, A divide zero. Qualquer número inteiro, com exceção do zero, é um divisor ou um fator de zero. Tá certo? E aí tem a propriedade de divisibilidade por 1. Para qualquer valor de A, 1 divide A. Porque o A é a mesma coisa que 1 multiplicado pelo próprio A. Então, eu posso dizer que o A, que o número 1 divide o A. Tá certo? Sempre. Aqui também está óbvio. Tem uma propriedade aqui de combinação linear. Tá certo? Se A divide B e divide C, então A divide B vezes M mais C vezes N, para todo M e N inteiros. Essa propriedadezinha aqui, ela está demonstrada no material de vocês, tá certo? Se vocês... É importante, se vocês tiverem, não. Vocês são matemáticos, estão se formando para serem matemáticos. Então, vocês têm que ter curiosidade. Então, vocês vejam lá no material por que isso aqui acontece. Vejam lá o passo a passo. Então, vocês vão ter que ser curiosos para provar essas coisas aqui. Mesmo que pareça óbvio, mas como é que seria uma demonstração? Será que é verdade? Pronto, eu vou fazer isso aqui. Tem um critério aqui de transitividade. Se A divide B e B divide C, então A divide C. Será que isso é verdade? Pronto, essa aqui eu vou mostrar a vocês no próximo slide. Bom, quando eu digo que A divide B, quer dizer o quê? Quer dizer que eu consigo escrever o número B. O B vai ser algumas vezes o número A. Vou chamar aqui de K vezes A. K1. E se B divide C, quer dizer o quê? Que o número C é igual a algumas vezes o número B. Vou chamar aqui de K2 vezes C. Bom, isso aqui é o que eu tenho aqui, ó. Antes do então. Isso aqui foi afirmado pela questão. Aí ela está afirmando o seguinte: então A divide C. Bom, quando eu digo que A divide C, quer dizer que o C tem que ser algumas vezes o número A. Vale lembrar que o K1 é inteiro e o K2 é inteiro. Vou até reforçar aqui, ó. K1 e K2 são inteiros.
Pronto. Bom, eu quero provar que A divide C. Mas eu sei que o C é igual a... Opa, aqui faltou colocar, ó. B. Se B divide C, então C... Ai, que saco, não. C... Como é chato isso aqui. Eu vou voltar lá para o outro, que é melhor da próxima vez. C vai ser igual a K2 vezes B. Porque eu estou afirmando que o K, que B divide C. Então vamos lá. Se A divide B, é porque B é igual a algumas vezes o A. Se o B divide C, é porque o C é algumas vezes o B. Lembrando que K1 e K2 são inteiros, tá certo? E aí o que é que eu vou fazer aqui? Olha só. Eu posso dizer que o C é igual a K2, que está aqui, mas quem é o B? O B não é igual a K1 vezes A? Então, eu posso colocar aqui, ó, vezes K1 vezes o número A. Pronto. Então, quer dizer o que é que isso aqui? Lembram que eu comentei com vocês na propriedade dos inteiros, que é munido da adição e da multiplicação? Isso quer dizer o quê? Que K2 vezes K1, já que os dois são inteiros, isso significa dizer que quando eu multiplico os dois, o resultado ainda é um número inteiro. Então, isso quer dizer que C é igual a um inteiro, que eu vou chamar aqui, vou chamar de K3. Um K3, que também é inteiro, multiplicado por A. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que o A divide C. Isso aqui implica dizer que o A divide o C, certo? Por quê? Porque o C é algumas vezes inteiras vezes o número A. Então, A divide C, como a gente queria demonstrar. Pronto, essa é a demonstração. Dessa forma, posso garantir que está provado. Isso aí é o motivo dessa propriedade de transitividade. Se eu tenho que A divide B e B divide C, então A divide C. Então, essa é uma propriedade, está aqui mostrada a vocês porque realmente acontece isso. Lembram que eu tive que usar a definição lá de números inteiros, que são fechados para a multiplicação. Se isso não acontecesse, eu não ia poder concluir que K2 vezes K1 seria um outro número inteiro. E se não fosse um inteiro, eu não tinha como provar que o A divide C. Então vejam que está tudo interligado. E isso aqui de transitividade eu já vou usar em outras questões mais na frente. E é assim que vai se construindo a matemática como um todo. Não só a disciplina de teoria dos números, mas toda a matemática. Vamos avançar. Vamos falar um pouquinho agora de números primos. E aqui eu queria reforçar com vocês duas coisinhas. Primeiro, por que são primos? Não tem nada a ver com grau de parentesco, tá certo? Eu brinco muito com os meus alunos, dizendo que são primos, mas não existe isso de parentesco. Alguns até dizem, eu sou primo, nem parente é. E a gente fica brincando sala de aula às vezes com essa conversa para reforçar também o que é que ele entende. Olha só, é um número natural, P, maior do que 1. Isso quer dizer que 0, 1 e os negativos não podem ser primos, tá certo? É maior do que 1. Ele é primo se seus únicos divisores for 1 e ele mesmo. Por exemplo, o número 3. O número 3 só é possível dividir por 1 e por ele mesmo. O número 2. O número 7 só divide por 1 e por 7. O número 11 só divide por 1 e por 11, e assim por diante. Mais na frente a gente vai ver que existem infinitos números primos, tá certo? Bom, aliado a números primos, também tem os números compostos. E aí, primo, por que o nome primo? Primo é porque
tem alguns pensadores, filósofos, que dizem o quê? Que primeiro foram criados os primos, são os primeiros números, depois os compostos. Por que compostos? Porque são compostos da multiplicação ou de números primos. Quer ver aqui, ó, como é interessante isso? Olha só, vamos começar aqui a sequência. Temos aqui o número 2, que é primo. Beleza. O 3 também é primo. Beleza. O 4 não é primo, né? Porque o 4 divide por 1, por 2 e por ele mesmo. Mas o 4, ele é composto de quem? De uma multiplicação de primos. O 4 é igual a 2 vezes 2. E aí vamos voltar aqui. O 5, ele é primo, beleza. O 6 não é primo, desculpa. O 6 não é primo. Por que não é primo? Porque ele divide por 1, por 2, por 3 e por 6. E aí, como ele não é primo, ele vai ser o quê? Vai ser composto. Composto de quem? Composto do produto de primos. Então, o número 6 é o mesmo que 2 vezes 3. Olha só como é lindo isso aqui, né? Parece que foi desenhado dessa forma mesmo. Primo, primo, composto. Composto de quem? De primos. Aí, primo, composto. Composto de quem? Da multiplicação de primos. E aí, temos o 7, que é primo. O 8 não é primo. Porque o 8 ele vai ser composto da multiplicação de números primos. O 8 é o mesmo que 2 vezes 2 vezes 2. O 9 também não é primo, porque o 9 divide por 1, por 3 e por ele mesmo. Ele é composto de primos, que é quem? O 3 vezes 3. O 10 também não é primo. Por quê? Porque o 10 é composto, ele deriva da multiplicação de números primos. Por exemplo, 2 vezes 5. Não vou fazer todos, pessoal, são infinitos. Vou fazer até o 10. E assim por diante. Os primos só tem um e ele mesmo. Os que não são primos é porque são compostos de números primos. 10, e aí vai ter o 12, e assim por diante. É uma brincadeirazinha bem legal de mostrar em sala de aula. Bom, então já sabemos o que são primos e o que são compostos. A importância dos números primos. Ficou aqui o vídeo bem em cima e eu não consigo afastar agora. São blocos de construção. E aí vocês lembram que a gente faz uma decomposição em fatores primos, que é justamente isso aqui. Qualquer número composto, ele pode ser decomposto por números primos. E pode ter uma fatoração, uma decomposição em fatores primos. É isso aqui, tá certo? E aí tem a sua importância em blocos de construção, ou seja, não só nisso, mas em muitas outras coisas, tá certo? Decodificação das coisas, em criptografia, isso é muito importante. No material de vocês, lá tem os primos menores que 100, uma sequência. Eu gosto de dizer aos alunos que decorem pelo menos até o 30. Vocês que são matemáticos vão decorar mais, tá certo? Mas é importante saber de cor alguns deles para ajudar na decomposição, tá certo? Pelo menos até o 30 aqui, saber que 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 são números primos, tá certo? Isso vai agilizar no entendimento de vocês. Vamos avançar? Bom, propriedade. O menor divisor é primo. O menor número natural maior do que 1 que divide n é primo. Tá certo? Isso aqui é mais uma observação. E aí tem um teorema de Euclides que diz que se P é primo, divide A e B, então P divide A ou P divide B. Tá certo? Se P é primo, divide A e B, então P divide A. Sim, se P... Esse teorema de Euclides vai ser detalhado mais na frente, tá certo? Se P é primo e divide... Se P' divide A vezes B, sim, claro. Se é primo, com certeza
divide A ou divide B, tá certo? Agora, isso aqui é que eu queria ver com vocês com detalhes. O teste de primalidade. Essa parte aqui é muito importante. Vai ajudar muito a vida de vocês. Porque é o seguinte, vamos lá. Eu quero verificar se o número 71 é primo ou não. Como é que eu faço isso? Eu preciso ficar testando de um por um? Não, não há necessidade. Bom, esse teorema aqui é meio que óbvio, mas é importante. O teorema de Euclides diz o seguinte, ó. Se P é primo, se P' divide A vezes B, isso quer dizer o quê? Tenho aqui A vezes B dividido por um número primo P. Com certeza, esse valor divide P ou esse valor B divide P, tá certo? P divide A ou P divide B. Vamos explicar direitinho, falar direitinho. Porque senão não seria divisível, tá certo? Então, se P for primo e ele divide A vezes B, então com certeza ele vai ser A é múltiplo de P ou B é múltiplo de P, para que isso aqui ocorra, tá certo? Isso aí eu disse, mas a gente vai ver isso com mais detalhes mais na frente. O que eu estou preocupado agora, e quero reforçar com vocês, é esse teste de primalidade, que vamos demonstrar isso aqui no próximo slide. Olha só, uma propriedade fundamental é que, porque como é que a gente testa se o número é primo ou não? Para verificar se o número é primo ou não, é trabalhoso. Imagina aí um número mais alto, eu tenho que ficar testando de um por um todos os primos até chegar a ele. Para começar, eu só preciso testar até a metade. O número, vamos lá, supor que eu sei que o único número primo que é par é o 2. Eu sei que 100 não é primo. Mas supondo que eu não sei, esqueci disso, bastaria eu testar até os 50. De 1, de 2 até os 50 por todos os primos. Mas ainda tem um critério melhor, que é o seguinte, ó, diz o seguinte. Se A vezes B é igual a N, então podemos concluir que o A ele é menor ou igual à raiz de N, ou B é menor ou igual à raiz de N. E aí isso nos permite testar a primalidade de um número, verificando apenas os divisores até a sua raiz quadrada. Isso aqui é genial, porque vai reduzir muito o meu trabalho, tá certo? Por exemplo, se eu tenho 100, quero testar se o 100 é primo ou não. Eu acho a raiz de 100, que é quanto? 10. Então, basta eu testar para os primos de 2 a 10. Basta eu testar para 2, para 3, para 5 e para 7. Se para esses 4 aí ele não dividiu, então ele é primo. E acabou-se. Olha só como vai ajudar muito a vida de vocês. Tá certo? E aí, por que isso acontece? Por que isso aí é verdade? Por conta disso aqui. Se A vezes B, olha só, A vezes B é igual a N, então, com certeza, o A ele tem que ser menor ou igual a N, a raiz de N, desculpa, ou B é menor ou igual à raiz de N. Bom, vamos relembrar aqui a tricotomia. Então, eu tenho que A é igual a B, ou A é maior que B, ou B é maior do que A. Vou fazer aqui um teste. Se for igual, é mais fácil ainda, tá certo? Se for igual, vou ter A ao quadrado, que é igual a N, então A é igual a raiz de N. Então, A vai ser menor ou igual a raiz de N, tá certo? Mas, se o A for maior do que B, e aí o outro, que é o B maior que A, vai seguir o mesmo esquemazinho. Digamos que o A é maior do que B. Se o A é maior do que B,
o que é que vai acontecer? Eu sei que A vezes B é igual a N. Então, se eu tenho que o A é maior do que B, o que é que eu tenho aqui? Bom, se A é maior do que B, então, com certeza, vou só inverter aqui a ordem, viu? B é menor do que A. Isso quer dizer o quê? Que eu posso garantir daqui que B posso garantir que N, posso garantir que B é menor do que A vezes A. E aí eu tenho aqui o seguinte, ó, eu não tenho que N é igual a A vezes B. Acompanhe aqui a sequência. Então, eu posso dizer que isso, já que o B é menor do que A, eu posso garantir que isso aqui vai ser menor do que A vezes A. Tá certo? Porque o A é menor do que B. Se A é menor do que B, só para não inverter aqui a ordem, viu, pessoal? Se o B é menor do que A, que é uma das possibilidades, então eu tenho o seguinte, que esse valor aqui, A vezes B, vai ser menor do que Peraí, eu inverti aqui, só um pouquinho. Deixa eu apagar isso aqui. Só para ficar melhor o nosso entendimento aqui. Certo? Olha só. Vamos voltar aqui para a nossa definição. Eu sei que o N é igual a A vezes B. Supondo aqui a primeira possibilidade, que o A é maior do que B. Que o A é menor que B. Vamos lá, olha só. A é menor do que B. Se o A é menor do que B, então eu posso garantir o seguinte, ó. Se o A é um valor menor do que B, então se eu multiplicar B vezes B, vai ser maior do que A. Tá certo? Então vamos lá. Eu tenho que, se o A é menor do que B, então N, que é igual a A vezes B, isso daqui vai ser menor, já que o A é menor do que B, então isso aqui vai ser menor do que B ao quadrado. Tá certo? Então, o que é que vai acontecer aqui? Olha só. Ou melhor, eu tenho que fazer o contrário. E isso daqui vai ser, na verdade, maior do que A vezes A. Pronto. Tá certo? Se o A é menor do que B, então A vezes B é maior do que A vezes A. Fato. Isso daqui também vai ser maior do que A ao quadrado. Tá certo? Então, eu tenho que, vamos lá, que o N ele é maior do que A ao quadrado. E aí eu posso extrair a raiz quadrada que não vai alterar a minha desigualdade. E aí eu vou ter, ó, oh meu Deus. E aí eu vou ter que a raiz de N é maior do que a raiz quadrada de A ao quadrado. Ou seja, a raiz de N vai ser maior do que A. Como a gente queria provar, né? Que o A, que aí pode ser maior ou igual só pela questão da igualdade, né? Que o A pode ser igual a B. Mas eu tenho aí que o A é menor, posso inverter isso aqui tranquilamente, que o A, de fato, é menor do que a raiz quadrada de N. Certo? O mesmo acontece com o B. Se eu pensar aqui o contrário, aí eu vou ter o quê? Que o B é menor do que A, e aí eu vou chegar à conclusão que o B vai ser menor do que a raiz de N. Isso quer dizer o quê? Que os fatores
de um número n qualquer fator dele é menor do que a raiz quadrada de qualquer um desses fatores. Então, para mim poder achar os fatores, basta eu testar até a raiz quadrada do número n, porque nenhum valor vai ser fator de n se for maior do que a raiz quadrada, tá certo? Então, isso eu acho fantástico. Por quê? Vamos lá. Nesse exemplo aqui, ó, eu quero saber se o número 377 é primo. Eu não preciso testar para todos os números menores de 377. Nem mesmo a metade. Basta eu achar uma raiz próxima de 377, que, deixa eu só ver aqui, que eu não fiz essa continha. Pronto. A raiz é 19 e pouco, 20, arredondando. Então, basta eu testar para os primos até o número 20. Testar para quem? Vamos lá. Para o 2, que eu sei que não é, por 3, que aí vamos ver os critérios depois de divisibilidade, por 5, também vimos que não é, depois por 7, vou testar por 11, por 13, por 17 e por 19. Pronto, vou fazer aí o quê? Nem contei. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e 19. 8 testes. Melhor do que testar para muito mais, não é isso? É trabalhoso ainda? É. Achar e detectar o número primo não é simples, tá certo? Claro que já existem programas e computadores que conseguem fazer essa continha rápida, mas como é que é feito essa implementação? Isso é importante até mesmo para programar o computador. Dizer a ele, olha, teste até a raiz quadrada do número, tá certo? Isso é importante demais. Então, basta fazer o quê? 8 testes. Fazendo aí os 8 testes, eu cheguei à conclusão que ele divide por 13. Então, 377 não é primo. Então, isso vai ajudar muito a vocês mais lá na frente. Bom, e aí, aplicações e exemplos práticos para esse capítulo. Truques matemáticos, como adivinhar um número. Tem até um probleminha lá, bem interessante do material, que é para adivinhar a idade do amigo. Eu acho bem legal aquele probleminha que vocês podem fazer. Podem simplificar aquele problema, bolar outros, é muito legal. Jogos estratégicos baseados em divisibilidade e sequência numérica. Padrões numéricos, para identificar uma sequência ou regularidades em matemática. Para criptografia, que eu pretendo mostrar a vocês algumas coisas em relação a isso, que aí vai nos ajudar em segurança digital. Isso é muito importante no campo da informática, que hoje está crescendo muito, né? É uma coisa que acho que não vai ter fim o crescimento. É um exponencial sem limite, tá certo? Bom, pessoal, vamos encerrando aqui a nossa aula. Resolva os exercícios e desafios, que tem vários lá, tá certo? A quantidade de primos são infinitos, tá certo? Tem jogo estratégico e tem aí algumas coisinhas para vocês agora treinarem e testarem. Qualquer dúvida, estaremos na plataforma aguardando vocês para tirar as dúvidas. Até mais, até a próxima aula.